Olá, eu sou o Rubens, do portal Aprendendo Inglês. E nós vamos tentar responder hoje uma dúvida muito comum dos estudantes de inglês. É preciso estudar gramática para alcançar a fluência? A poliglota húngara Katolombi, já falecida, ela falava fluentemente 16 idiomas e ela tinha níveis diferentes de conhecimento em mais 6. No seu livro How I Learn Languages, ela escreveu uma frase genial: One learns grammar from language, not language from grammar. Ou seja, você pode aprender a gramática a partir da língua, mas não a língua a partir da gramática. Eu nunca estudei a gramática da língua portuguesa, a não ser como preparação para as provas que eu tive que fazer durante a minha formação. A gramática da língua inglesa eu consultava apenas para responder às dúvidas dos meus alunos, mas eu nunca me dediquei formalmente ao seu estudo. Eu estudei muito, mas eu dividi o meu tempo de estudo mais ou menos da seguinte forma: leitura de literatura em geral, 70% do meu tempo. Compreensão da língua falada, 10%. Escrita, redações, etc., 5%. Conversação, 10%. E exercícios, 5%. Só para lembrar, isso foi nos anos 80. E naquele tempo era muito difícil o acesso aos filmes, séries, etc. Só mesmo indo no cinema, ou para quem tinha mais dinheiro, comprando um videocassete. Na minha cidade, não havia locadoras naquele tempo. Os vídeos vinham por encomenda do Rio de Janeiro. Um videocassete, em 1982, custava 350 mil cruzeiros. Corrigindo para os valores de hoje, o custo equivale aproximadamente a 20 mil reais. Então, não era nem fácil e nem barato aprender inglês com séries ou filmes. Provavelmente, se eu começasse meus estudos nos dias de hoje, eu aumentaria o tempo dedicado à compreensão do idioma para cerca de 40% do tempo. Mas eu acho que eu não fui prejudicado. Eu adorava ler e tinha que colocar a minha imaginação para funcionar, para visualizar os ambientes dos livros que eu lia. Eu li centenas de livros e, por meio deles, eu pude aprender a gramática sem estudar gramática. Tudo que eu fiz foi me expor o máximo possível ao idioma. E qual é o objetivo final? Aprender a falar, escrever e entender o idioma estrangeiro, não é verdade? A gramática ela é construída a partir da língua e não o contrário. Em algum momento na história, os diversos povos começaram a se comunicar através da fala e depois, muito depois, os estudiosos identificaram então as regras usadas e as documentaram. A divisão de tempo que eu praticava para leitura, escrita, compreensão e fala não eram exercícios de gramática. Era um exercício do tipo que você tem que identificar a forma correta do verbo, encontrar as palavras que estão faltando em um texto e outros exercícios semelhantes. Eu também gostava muito dessa atividade e eu acho muito útil para nos ajudar a aperfeiçoar a nossa competência no idioma. Nos anos de 1996 e 1997, eu desenvolvi um projeto na Unicamp de leitura instrumental, do qual participaram 1.800 pessoas. Eu acredito que para você adquirir competência em um idioma, você tem que ter contato diário com a língua. Após o final do projeto, em 1998, 97, eu criei o portal Aprender Inglês e passei a enviar todos os dias um pequeno texto comentado, uma historinha engraçada ou qualquer coisa parecida. O objetivo era justamente fornecer um material agradável de se ler todos os dias e aumentar a exposição das pessoas à língua inglesa. Esse trabalho foi originalmente voltado para o público da Unicamp e, algum tempo depois, eu abri esse portal para a internet como um todo. E, para minha felicidade, eu recebi relatos de muitas pessoas por meio deste portal e de textos e outros materiais que eu fui criando ao longo do tempo, e essas pessoas conseguiram aprender inglês sem frequentar escolas e também sem traumas. Então, para concluir, você aprende gramática indiretamente, a partir da sua exposição ao idioma. Estudar gramática é muito chato. Começar pela gramática para aprender o idioma é uma receita infalível para o fracasso. Use a gramática apenas para consultas quando tiver dúvidas a respeito de algum ponto e nunca como material de estudo. Ou seja, você vai fazer a sua exposição à língua inglesa, determinadas construções, você vai ter dúvida, então, nesse ponto, vai lá e dá uma olhada na gramática. Mas não fala assim, compro um livro, vou comprar um livro de gramática e vou passar todo dia a estudar a gramática por 1 hora. Isso não vai funcionar. Para pensar um pouquinho.
As crianças demoram, dependendo da criança, entre 1 ano a 2 anos para começar a falar as primeiras palavras. E elas vão falar corretamente, elas vão imitar os adultos que as cercam, elas vão imitar as conversas, etc. Isso tudo, você não vai falar que uma criança de 2 anos estudou gramática. Ela vai aprender a falar corretamente através da exposição, né, de ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso, eu vou insistir mais uma vez num ponto, que a leitura ela é fundamental para que você aprenda, para que você consolide as estruturas, e necessariamente você não vai estudar gramática. De tanta leitura que você fizer, naturalmente, as formas de construção das frases, a conjugação dos verbos e tudo mais, elas vão naturalmente ser assimiladas por você. Mas, diferentemente das crianças, nós adultos, nós temos compreensão, nós temos um referencial de conhecimentos e nós podemos muito bem consultar uma gramática quando tivermos dúvidas. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu, ao fazer perguntas, o método que eu estudava era só de conversação, quer dizer, não tinha escrita nem nada. Isso no começo, depois foi mudando. Mas, por exemplo, um erro muito comum que nós brasileiros cometemos é falar assim, does she likes Coca-Cola, por exemplo. Então, quando a gente fala does she likes, está errado. Nós não colocamos o S na terceira pessoa quando nós usamos o verbo auxiliar does. Então, o correto é does she like Coca-Cola? Então, não tem nada demais você ir lá e consultar uma gramática para corrigir esse erro. O problema é que, às vezes, a gente nem tem consciência dos nossos erros, mas, novamente, a partir da leitura, você gradualmente vai entendendo isso aí. Você encontra uma construção desse tipo. Você vê lá, does she like? Aí você pensa, mas não é does she likes? Vou ver na gramática como é que é isso. Então, sempre estude dessa forma. Primeiramente, exponha-se à língua inglesa e só use a gramática como material de referência. Vai lá dar uma olhadinha para você saber por que que uma construção é feita de uma forma ou de outra. E existem vários livros muito interessantes e muito bons para te ajudar nisso. Você, por exemplo, depois que você já tiver um certo conhecimento, você deve usar um dicionário inglês-inglês, que esses dicionários são voltados para estrangeiros. E lá você vai encontrar muitos exemplos de frases. Por exemplo, as palavras, elas vão ser exibidas para você em múltiplos contextos, né? Então, você tem palavras em inglês que elas podem significar várias coisas. Por exemplo, você tem a palavra spoil, estragar. Aí você tem também spoiler, que nós usamos geralmente em filme, por exemplo. Eu vou contar fazer uma resenha de um filme, mas sem spoilers, quer dizer, eu não vou te contar o que está acontecendo. Tem outra frase, spoils of war, quer dizer, o que sobrou da guerra, as coisas que você conquistou na guerra, etc. Então, uma mesma palavra pode ser usada em vários contextos. E isso você vai aprender também a partir da exposição, a partir da leitura. Então, para resumir, o que eu quero dizer? Você não deve estudar formalmente a gramática, mas você deve usar a gramática como material de referência quando você tiver alguma dúvida. É claro que pode existir uma parcela ínfima da população que realmente gosta da gramática, por exemplo, estudiosos de idiomas, etc. Ele já, por exemplo, já tem um referencial de várias línguas, ele quer saber como é que a coisa funciona, mas para 99% da população que quer aprender um idioma novo, essa é a melhor receita. Exponha-se bastante à língua inglesa ou qualquer outro idioma que você esteja estudando e use a gramática apenas como material de referência. Ficou claro? Espero que sim e te vejo na próxima. Muito obrigado.